Programa Piracicaba Agora. E temos o prazer de receber aqui no nosso estúdio o senhor Euclides Libardi, ex-presidente do CIMESP e diretor de Relações Sindicais, o RH. Senhor Euclides, seja bem-vindo, muito boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite a vocês, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Obrigada pela presença. Muito obrigado pela presença. O senhor que veio ali, a chuva, o senhor espantou a chuva. Ainda bem. Eu corri para escapar dela, mas consegui. Ela, verdade, fez a voltinha ali. À medida que eu desci, ela foi para o outro lado. Foi para o outro lado, Foi lá para o lado de Santa Bárbara, foi lá para o outro lado. Seu Euclides, vamos falar um pouquinho do CIMESP e, é claro, vamos falar agora que dia 1º, né, dia 1º de novembro, é o prazo para a negociação da convenção coletiva do trabalho, né? A gente sabe o trabalho realizado em parceria, isso é muito bom de falar sobre isso, em parceria CIMESP e o Sindicato dos Metalúrgicos, né, trabalhando juntos ali, justamente para ter a negociação e a convenção, né, coletiva de trabalho. Vou falar um pouquinho sobre isso, Euclides, a sua expectativa, o senhor que tem uma vasta experiência, né, junto ao CIMESP, né, nessas negociações, né? Vamos falar sobre isso, que o interesse é comum das duas partes, né? Quer dizer, é a geração de emprego, é manter os empregos, né? E ter aí o trabalhador como algo principal da nossa indústria, né? Fala um pouquinho, qual a expectativa do senhor sobre isso? Bom, a expectativa é sempre boa, certo? Amanhã nós temos a primeira reunião, certo? Perfeito. E nessa reunião nós já recebemos a pauta de reivindicações. Então nessa reunião a gente confirma a data base para 1º de novembro. Os advogados fazem aquelas considerações necessárias. Não vamos negociar as cláusulas sociais que já foram negociadas no ano passado. Sim. Então esse ano a gente só vai negociar as cláusulas econômicas. Então, amanhã é uma primeira reunião, quase que uma preparação do campo, assim, para na próxima semana, quando marcarem agora. Aí é o Eric com o Juca lá, os dois presidentes, é que vão marcar a próxima reunião. Reunião, né? Isso. Seu Euclides, é muito bom, né, a gente saber dessa negociação, porque a gente sabe o quanto gera de emprego na cidade, na nossa região, o empresário, né? A gente sabe que o empresário, ele acaba se deparando aí com muitas taxas, com muitos impostos, né? Poderia se fazer muito mais, poderia se gerar muito mais, mas infelizmente o país ainda tem uma carga tributária muito alta, né, seu Euclides? A carga é alta e o retorno é pouco. Exato, concordo. Se paga muito e recebe pouco. E recebe pouco, né? Se revertesse, né, seu Euclides? Tudo que se paga, o empresário se paga, que se revertesse em total 100% dos benefícios, puxa vida, né? Seria muito bom, mas nós temos uma política de tributária, ela é muito hostil aos empresários. Eu podia chamar de hostil, porque nós fabricamos um produto, se eu entrego ele dia 28, dia 5 eu recolho imposto, depende do imposto da minha categoria, de onde eu estou enquadrado, eu recebo imposto. Às vezes o cliente nem recebeu a mercadoria ainda. Nem saiu da empresa, nem saiu da fábrica, já está pagando imposto. Já estou pagando imposto. Então essa hostilidade assim deixa os empresários às vezes meio atrasa imposto, às vezes é obrigado a atrasar, porque você não recebeu, você não tem como pagar. Claro. Enfim. E entra governo, sai governo, e se fala muito em educação, saúde, o dinheiro vai para cá, para lá, mas você acaba vendo que a educação não está grande coisa, a saúde é a mesma Também coisa. Não. Nós temos SUS, alguma coisa, funciona maravilhosamente bem, mas deixa muito a desejar para o dinheiro que vai. É verdade. Senhor Cris, voltando à negociação, né, queria que o senhor falasse um pouquinho, né, quais são os pontos sensíveis dessa negociação, né, o que vai ser colocado ali. Acho que é legal o senhor destacar para nós, né, já que são 25 mil trabalhadores na base, né, 25 mil trabalhadores, a gente está falando aí de 25 mil trabalhadores, agregado a esses trabalhadores, filhos, esposa, não é verdade? O consumo desses trabalhadores que trabalham
eles consomem na cidade. Né? Então, são coisas para a gente ter nesse plano visual. Né? Quando a gente fala de 25 mil trabalhadores, a gente multiplica aí pelo menos por 4. Pelo menos por 4. E aí, somado a isso, esses 25 mil trabalhadores, mais os familiares, eles são clientes da cidade. Eles usam dinheiro aqui na cidade que recebem das empresas, né? Isso gera um PIB, geração de emprego, né? Então, fala um pouquinho da expectativa, alguns pontos aí que o senhor queira destacar. Bom, é muito discutido e leva muito em consideração tanto o Simesp como o Sindicato dos Funcionários, essa questão de haver justiça no reajuste. Sim. Exatamente por esse fator que esses funcionários vão gastar na cidade. Isso. Isso é que eleva o padrão da cidade, dá para se percebe claramente que teve muitas empresas que vieram para Piracicaba, às vezes correto, não ficam sabendo, mas elas vieram pelo bom relacionamento que existe entre os sindicatos. Perfeito. São empresas que chegam em Piracicaba, elas sabem que não vai haver greve, não vai haver paralisação, elas têm aonde buscar, por exemplo, um apoio no Simesp, e também no próprio sindicato, para dirimir dúvidas que ela tem. Então, esse ano vai ser negociado só as cláusulas econômicas, certo? Então, nós sempre trabalhamos com a INPC, e as cláusulas econômicas, ela abrange uma cesta básica, que é muito importante isso, frisar isso, porque é uma cesta básica hoje, em torno de R$420. Você imagina 25 mil cestas. Puxa vida. De R$420 mil gasta com as empresas de Piracicaba. Isso é coisa. E depois temos abono, temos PLR, temos o aumento salarial. São vários itens, né, de negociação. Itens da negociação econômica que geram renda para o município. Claro. Isso são rendas que ficam no município. Então a gente trata isso com muito cuidado lá. As nossas negociações lá são levadas muito a sério nesse quesito aí, porque você sabe, se você pressionar muito para pagar pouco, primeiro você vai ter um funcionário insatisfeito. Perfeito. Ele não vai trabalhar feliz. E se você também oferecer mais do que você pode dar, aí você vai ter as empresas, às vezes, em uma situação não conseguindo pagar. Então, a gente busca, batalha sempre que haja esse equilíbrio. Mas esse equilíbrio favorece muito a cidade. Piracicaba é muito favorecida. O Sindicato Metalúrgico, com o Simesp, nós despejamos um dinheiro, desculpa a expressão, né? Despejamos, mas é um dinheiro grande que vem mensalmente nessa cadeia que a gente faz essa negociação, da nossa negociação. É uma cifra muito alta mesmo, né? Pensando aí pela quantidade de pessoas, né? Altíssimo. É uma cifra muito alta. Agora, como o senhor falou, acho que eu quero até destacar aqui novamente, senhor Euclides, como é impactante, né, para a nossa cidade a gente ter empresas desse porte gerando tantas vagas de emprego assim, né? São 25 mil empregos e, como eu falei, agregados ainda pelo menos 4 pessoas, nós temos aí quase 100 mil diretamente, 100 mil pessoas diretamente ligadas com o emprego, né, que é gerado pelas indústrias aqui na nossa cidade. Pensando nisso, senhor Euclides, a gente acaba tendo um destaque muito grande, né, olhando uma outra ótica também, né, sobre esse assunto, como Piracicaba é uma cidade pujante, né? Sim, perto das outras, por isso é muito forte, tanto o sindicato dos metalúrgicos, né, como o Simesp. Por isso essa força mesmo, né? Sim, Piracicaba é uma cidade... Quando se fundou o Simesp, eu não canso de falar isso, era uma cidade que ela foi fundada em cima de um determinado ramo metalúrgico, que era o sucroalcooleiro. Sim. Hoje não, hoje nós temos todas as atividades. Todas as atividades, o que quiser vir buscar em Piracicaba, um trator, uma máquina, uma colhedeira, um carro, ele encontra aqui em Piracicaba. Agora o Simesp está lançando lá, vocês viram a indústria da cerveja. Sim. Que é um lançamento lá que nasceu lá no Simesp. Olha só que também é uma indústria a mais e vai ser uma indústria muito forte dentro de 2, 3 anos. Então, Piracicaba realmente é uma cidade com muita gente empreendedora.
A gente entende assim, quando o Cimesp surgiu, a proposta era tão boa, né, que seria inevitável agregar, né, agregar mais, né, quer dizer, um projeto muito bom acaba agregando, né, bons negócios, né? Agrega. Muito bom. Isso gera, nós falamos aqui 100 mil pessoas mais ou menos debaixo desse guarda-chuva das negociações, mas você precisa ver que essas empresas, às vezes, compram em Piracicaba de outras empresas que não pertencem a essa mesma categoria. Então, são rendas que elas se expandem muito. Se expande muito, né? Se expande muito. Já vi essas grandes montadoras que aqui se localizam, né? Agregado a essas grandes montadoras, você tem as outras que fabricam as peças, você tem terceirizadas, né? E não há limite, né? Porque é uma escala. Aí, agregado a essas outras empresas que estão aqui produzindo para fornecer peças, você tem as que fornecem vestuários, você tem as que fornecem alimentação. E aí vai embora, né? Sim, alimentação, esses produtos de equipamento de segurança, tudo isso é uma cadeia muito grande, grande mesmo. É bom saber, é bom a população ficar a par disso. Estamos aqui, o seu Euclides, né, conversando, batendo papo conosco, estamos falando sobre a negociação que vai acontecer agora, né, entre os dois sindicatos que representam as classes, tão importante, né, e é uma conversa, ela é muito proveitosa, né, nós estamos falando aí de um orçamento muito grande, estamos falando de uma quantidade muito grande de pessoas que se envolvem, né, são envolvidas nessa negociação. Por isso que tem duas grandes representações, Cimesp e os sindicatos metalúrgicos, que tomam a frente para ter essa negociação. Com um pessoal fera, viu, gente? Só gente realmente que entende, que sabe do que está falando, para ver essa negociação, justamente para se manter, primeiramente, o emprego dessas 25 mil pessoas e para se manter a renda, uma boa renda, né? Haja visto que Piracicaba, ela tem um dos salários mais bem pagos na indústria, né? É um destaque não só no estado de São Paulo, mas no Brasil. O próprio Juca já falou aqui, viu, seu Cris? O Juca falou, Piracicaba é um dos maiores salários, né? Então, tudo isso faz parte dessa negociação que acontece aí numa mesa redonda, a longos dias, né? Longos encontros com gente especializada, para que todos saiam ganhando. Porque a proposta é essa, né, seu Cris? É que todo mundo possa sair ganhando, que a gente possa caminhar e evoluir, né? Sim, tem que ter equilíbrio. Se sair um lado ganhando, aí... Não, aí desequilibrou. Aí não é válido, né? Tem que ter equilíbrio, as duas partes têm que ganhar, tem que ser... É difícil, olha, não tem vencedor. Não é questão de ter vencedor ou não ter vencedor. Esse é um jogo que tem que ter um empate. Tem que ter um empate. É o propósito. É o propósito, é esse realmente. Esse é o jogo sem vencedor. Muito bom, muito bom. Pois não, Maria. A participação aqui no nosso WhatsApp, a Márcia, seu Euclides, quer saber se essa convenção que vai acontecer está envolvido também o Sindicato do Comércio. Ah, boa pergunta. Pois não. É uma boa pergunta, mas não. A gente só negocia a área metalúrgica. O comércio, eles têm o próprio sindicato deles lá, né? Sim, tem o próprio sindicato. Nós falamos aqui como envolve realmente, né? Envolve todo esse mecanismo econômico da cidade. É inevitável, né? Não envolver, porque envolve. Mas é diretamente entre os trabalhadores, né, seu Clis? O comércio é beneficiado pela nossa negociação. Claro. O pessoal gasta no comércio, mas as negociações deles são diferentes. Eles têm... É muito diferente, né? Porque eles têm os feriados, sábados, domingos, precisa trabalhar, o Natal, Dia das Mães. É uma negociação talvez mais complicada até do que a nossa. É verdade. Nós temos hora extra, aquelas coisas, né? Mas eles têm algumas coisas mais diferenciadas. É verdade. Estamos ao vivo aqui, conversando com o seu Euclides Libardi. Ele é ex-presidente do Cimesp e diretor de Relações Sindicais e RH, lá do nosso querido Cimesp. Se você quiser fazer uma pergunta, 2534-1234 ou pelo WhatsApp, 991411048. Seu Euclides, o senhor pode explicar a questão da taxa de negociação, né? Qual é a sua finalidade? Acho que é bacana a gente falar sobre isso também, até para o trabalhador entender, né? A taxa de negocial e a sua finalidade. A taxa negocial, o
o Simesp utiliza ela para requalificação, para os cursos dela. E o Sindicato dos Metalúrgicos provavelmente faz a mesma coisa, além do esforço das negociações, porque o sindicato, eles negociam a cesta básica, negocia toda essa coisa social, né, que são quase 90 itens, esse ano não vai ser negociado, mas são negociados. E tem os cursos que eles dão, né, e que o Simesp também dá. O Simesp tem o ano todo, essa taxa negocial não cobra os nossos custos nunca, a gente coloca dinheiro lá de outras fontes. Mas é uma taxa que nós temos, por exemplo, advogado, nós temos que ter advogado lá o ano todo. Olha Então, só. o advogado tem que estar lá o ano todo, qualquer dúvida, qualquer coisa. Então a gente utiliza essa taxa, ela tem a sua finalidade, sim. E também o Juca deve dar lá, aí já não sei como é que ele usa. Como que é lá. direcionado, né? Cada instituição tem o seu direcionamento pela taxa, né? Agora, a gente sabe que o Simesp, né, além de toda essa parte administrativa, né, que é necessário, como o senhor falou, quer dizer, tem uma equipe de advogados que está o tempo todo ali, porque a qualquer momento tem que servir dúvidas, representar, enfim, tem que estar ali, né? Sim. Mas não basta só nessa ação, né? Tem muito mais, como por exemplo, né, cursos, palestras, né? Vocês tiveram uma ação coletiva entre os dois sindicatos que foi um ganho muito grande, aí, tanto que nós mostramos aqui, não sei se a Ana consegue puxar algumas imagens, nós mostramos aqui, há um tempo atrás, a formação feita junto com uma instituição aqui da cidade, né? Que é o Senai, né? Senai. Em parceria, quer dizer, isso é viabilizado também através da união de forças, né? Sim, isso nasceu, essa ideia nasceu ainda quando eu era presidente, junto com o Juca. A gente tinha muita dificuldade para soldador, para algumas profissões. Não achava profissional? Não achava profissional. Então, mas estava no final do meu mandato, mas estava plantada aquela raiz ali. E foi levado, no meu mandato mesmo foi levado adiante, a gente já fez um primeiro curso, mas foi com empilhadeira e... Sim. Porque o Senai ainda não tinha o professor, não sei se era o professor que era, mas não deu para fazer a equipe técnica para atender o soldador. Sim. Em seguida saiu o curso de soldadores, que foi muito bem. E o Simesp tem também, além desse curso, o Simesp ainda tem condições de fazer, às vezes, algum curso em loco, né? A empresa que maravilha. Não quer deslocar 10, 20 funcionários no Simesp. A equipe do Simesp vai até a indústria para... A gente contrata a pessoa para ir lá na indústria e fazer essa coisa. Mas essa parceria com o sindicato, ela começou, na verdade, na Covid lá, né? Sim. Aquelas ações sociais, a gente começou ali, teve algumas ações que nós tomamos de home office, aquelas coisas, né? E aí a gente viu que podia dar certo outras coisas. Perfeito, quer dizer. E aí, surgiu uma dificuldade, uma necessidade de se fazer algo. E aí ficou, né? Porque daí deu resultado positivo, né? Ficou. E tem outros planos lá com o Érico, com o Ju, que eles estão levando adiante, sim. A gente divulgou aqui, inclusive, até semana retrasada, né, Maria? Acho que foi semana retrasada que a gente divulgou aqui uma palestra, né? A palestra foi uma sequência de palestras que aconteceu no espaço. Aliás, o Simesp, não sei se tem imagens, ele tem um espaço maravilhoso também, né? Tem auditório, tem uma equipe que trabalha, impressionante, uma equipe grande que trabalha na área administrativa, servindo, né, a categoria, né? E além disso tem um espaço físico muito grande, né, seu Cris? Aquilo também foi construído de uma maneira visionária, né? Quer dizer, se você tem algo pequeno, um espaço físico pequeno, a demanda não ia suprir. Então você já, está aí a imagem, dá uma olhada, gente. Quer dizer, já foi justamente o espaço como esse para poder suprir uma demanda tão necessária. Há um auditório muito grande também aí, né, seu Cris? Tem auditório, eu posso dizer para você que ele já está ficando pequeno. Já está ficando pequeno. As demandas são muito grandes, os cursos, eles realmente são pedidos pelas empresas. As empresas que pedem e a gente providencia. Que maravilha, muito bom. Pois não, Maria. Tem participação aqui, aliás, eu quero agradecer, a gente tem muitos sindicalistas acompanhando a sua participação. O seu Euclides, o Chico, que foi do Conesp, né? Acredito que ele está como vice lá no Conesp, se eu não me engano, né, Chico? Me atualiza aqui, por favor. Ele está passando para dar parabéns ao Simesp, inclusive pela participação efetiva na semana passada, com a criação do Comitê de Prevenção de Acidentes Fatal,
coordenado pelo Sereste. Este comitê foi criado no dia 17, né, passado, na sede do CIMESP, com participação de empresas metalúrgicas e outras também. Ele está como secretário-geral, né, Chico? Que maravilha, um abraço. Obrigada. Um abraço para ele também. O reconhecimento, né, senhor Cris? Vamos falar um pouquinho do senhor, né? Quanto tempo o senhor se dedica ao CIMESP, né? Essa troca bivalente, né, entre o sindicato e o senhor, que o senhor também é empresário, também tem a vida particular, mas está ali se doando também para estar junto ao CIMESP, né? Tá. Bom, eu estou lá, acho que desde a terceira diretoria. Mas eu sempre fui em 2017 é que me levaram à presidência, quase, não vai. Chegou a vez, é o senhor, tem que ir. Eu acabei indo, o pessoal gostou, insistiram, eu acabei voltando, porque também eu fui um dos idealizadores que não houvesse reeleição. E os empresários, cada um dê sua parte. Eu acho que os empresários são obrigados a participar um pouco, porque isso, né? Só reclamação não adianta, tem que participar, ver que não é fácil, que é difícil, demanda tempo. E isso parece ser algo mais até autoral, né, seu Cris? Quer dizer, eu faço parte realmente, eu me manifesto enquanto parte do CIMESP, né? Isso é muito importante, porque tem uma outra visão, né? Quer dizer, você está olhando daqui na expectativa, agora você tem que ir lá e fazer também, né? Sim. Todas as coisas na vida você tem que ver o outro lado também. Não é só o seu lado, tem que ver o outro também. E então, às vezes você vai numa assembleia, mas como vocês estão dando X de aumento? Tá? Olha, vem aqui, vem sentar na mesa, vem negociar, vem entender as razões por que a gente precisa fazer. Então, isso é muito bom para o empresário também, né? Porque ele tem uma visão maior, né, do cosmos, né, da cidade. Cada localidade é de um jeito, o senhor conhece o nosso país, né? Enquanto empresário, sabe que a realidade do empresário na cidade vizinha de Campinas é uma, a realidade do empresário aqui é outra, né, senhor? Sim, Campinas é uma coisa, Limeira é muito diferente e também são sindicatos diferentes, sindicatos de funcionários diferentes, mais hostis, mais cheio de... Então, eles têm lá as dificuldades de negociar e a gente vê tudo e tenta ver o que é bom para nós aqui. Exatamente. Como é que fica essa relação, o senhor que tem uma experiência, como é que fica essa relação de outras localidades? Porque eu creio que o CIMESP acaba sendo uma referência também, né? Quer dizer, você tem a vinda de outros sindicatos patronais para justamente ver toda a logística que é feita pelo CIMESP, né? Tem, mas como sindicato nós somos pioneiros, não tem sindicato, a maioria dos sindicatos são filiados à Fiesp, a maioria não. Acho que só o CIMESP Só o CIMESP que não? Que não. Puxa, olha só. Então, esses outros sindicatos, às vezes vem algum aí para... Vieram de Sertãozinho, uns 4 anos atrás, eles queriam montar um sindicato lá. E quem negocia pelos metalúrgicos em Sertãozinho era a Associação Comercial de Sertãozinho. Outra logística. Né? Uma outra coisa. Mas no final viram tantas dificuldades, porque também aqui em Piracicaba nós tínhamos o Zé, que era da Força Sindical e tal, e se pôde conversar e a gente pôde montar o sindicato aqui com o pessoal da época, montaram sem muitos problemas. Mas as cidades que são alguns sindicatos de outras coisas, eles são mais difíceis, complica mais. E também isso tem que ser licenciado lá em Brasília. Sim, são mais difíceis. Né? O caminho não é fácil, né? Não, o caminho é muito difícil. O caminho não é fácil. Senhor Cris, eu quero agradecer a participação do senhor aqui, justamente vindo detalhar, né, sobre a negociação que acontece, aliás, para a população saber, acontece dia 1º agora de novembro, né? É a data base para a Convenção Coletiva de Trabalho. Então, nós temos os dois grandes sindicatos que representam a classe, né? A patronal e os trabalhadores, que é os sindicatos metalúrgicos, o CIMESP, que já há muito tempo trabalham unidos aí para o benefício de todos, né? E essa negociação começa, justamente se senta para conversar entre peritos, advogados, equipes, para ir acertando esses apontamentos aí para tudo correr bem. Como o senhor Cris falou, são vários itens, são muitos detalhes
tem que ser discutido ponto a ponto. E o mais legal, assim, para você que está em casa compreender isso, que a prática da escuta é muito importante, né, seu Cris? Quer dizer, os dois sindicatos eles estão ali para serem ouvidos e para ouvir também, né? Para ouvir. O sindicato, a gente tem que ouvir mais do que falar, do certo? que falar. E quando a gente falar, cumprir o que falou. Isso é essencial. Esse nas negociações é um ponto muito importante. Quando a gente fechar com o outro lado, diz assim, nós podemos levar isso aqui na nossa Assembleia e vamos cumprir. Isso é importante. Cria uma confiança dos dois lados muito grande e você sabe, tem tranquilidade para trabalhar. É isso aí. Se você não cumprir aquilo que prometeu, mudar, aí for na sua Assembleia também e agitar a Assembleia, não adianta. Você tem que ser franco, falar claro para a Assembleia. Isso nós conseguimos fazer, conseguimos negociar com o sindicato. Isso nós não vamos conseguir. Então não adianta ficar lá gritando, olha, vamos dar 0 de aumento, vamos dar 15. Não tem essa... ali é o que negociou e aquilo que falou. Agora ouvir é sempre muito bom. Sempre muito bom. Muito bom. É o melhor acerto. É o melhor. Seu Cris, muito obrigado, viu, pela disposição do senhor vir aqui no programa conversar conosco, falando um pouquinho nessa negociação da Database. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a vocês, estou lá à disposição. Muito obrigado. Obrigado, senhor Cris. Uma boa noite. Boa noite. Cimesp no programa Piracicaba Agora.